Olá pessoal, Mário Paulo, produtor rural aqui no Triângulo Mineiro. Bem-vindo ao quarto vídeo da série sobre a terra. Espero que tenha se tornado mais simples para vocês nos primeiros 3 vídeos entenderem sobre a textura da terra, se a terra é mais arenosa, se é de média textura, se é argilosa, e a influência que isso tem na infiltração da água e na conservação dos nutrientes do seu solo. No terceiro vídeo, mostramos também com experiências da bancada a importância de conhecer a superfície de contato, que quanto menor a partícula, maior a superfície de contato. E no final do vídeo eu disse para vocês que nesse vídeo agora falaríamos que a sua terra precisa ser negativa. Como assim minha terra ser negativa? É o que nós vamos mostrar nesse quarto vídeo. Olá pessoal, gostaria de chamar a atenção para este quarto vídeo. Para mim, ele é o vídeo mais importante sobre fertilidade do solo. Para você entendê-lo, é preciso você ter visto os vídeos 1, 2 e 3. Se for o caso, volta lá e assista, por favor, primeiro a estes vídeos. Se você entender o conteúdo desse quarto vídeo, ao meu ver, você vai ter entendido 70% o que faz uma terra ser pouco ou muito produtiva. Os outros 30% girarão em torno do assunto desse quarto vídeo. Simples assim. Aprenda esse quarto vídeo que você dominará muito sobre fertilidade do solo. Bora lá. Muito bem pessoal, de volta à nossa bancada de experiências. Neste vídeo vamos mostrar conceitos muito importantes, talvez os mais importantes para você entender a fertilidade, a capacidade de produção do seu solo, porque aqui nós vamos juntar experiências anteriores, como o tamanho da partícula, argila, areia, a superfície de contato que nós aprendemos no vídeo anterior. E nesse vídeo eu disse que a gente ia fazer uma experiência sobre a importância da sua terra ser bem negativa. Como assim ser bem negativa? Para isso a gente tem que entender alguns conceitos. Aqui eu tenho um ímã mostrando carga positiva e carga negativa. Outro ímã, carga positiva e negativa. E nós temos que entender que os elementos químicos, eles repelem os de carga igual. Então, carga positiva repele carga positiva. Vamos pegar aqui agora o lado negativo. Então, carga negativa com negativa também repele. Então, é importante a gente entender que os elementos químicos repelem cargas iguais. Quando você tem uma carga negativa e uma carga positiva, elas se atraem. Então, carga negativa atrai carga positiva. Isso é muito importante a gente saber. Por quê? Nós temos que entender que o nosso solo, quer seja ele areia ou quer seja argila, tem cargas negativas. E estas cargas negativas vão atrair elementos de carga positiva. E quanto mais carga negativa tiver o seu solo, mais elementos de carga positiva o seu solo vai atrair e fixar para estarem disponíveis para as raízes das plantas. Vocês verão que importantes nutrientes
para o crescimento e desenvolvimento das plantas tem carga positiva. Os elementos de carga positiva têm nome de cátions. Elementos de carga negativa têm nome de ânions. Então, cátions positivo, ânions negativo. Vamos imaginar agora que isso aqui é um grão de areia. Um grão de areia, ele vai atrair os cátions do seu solo. Veja. E, lembrando aquele conceito de que quanto menor a partícula, maior a superfície de contato, vejam, aqui a superfície de contato desse grão de areia já está saturada de elementos. Todas as cargas negativas já foram ocupadas por esses elementos. Então não adianta eu jogar mais elementos no seu solo que vai passar reto, vai ser lixiviado para as camadas mais profundas. Não tem como absorver mais, porque o seu solo já está saturado. Então, lembre que saturado é cheio já. As cargas negativas já estão ocupadas com os elementos de carga positiva, os cátions. Agora veja bem, dentro daquele conceito que nós falamos de quanto menor a partícula, maior a superfície de contato. Então eu vou quebrar o meu grão de areia em partículas cada vez menores. Vejam, aqui eu já estou com essa partícula saturada, mas quanto menor a partícula eu posso segurar mais elementos químicos, mais cátions. Veja, o mesmo grão de areia quebrado conseguiu capturar muito mais cátions. Por isso é que a argila segura muito mais nutrientes do que a areia. Isso é a capacidade de fertilidade do seu solo e representa um termo muito usado que é a CTC do seu solo, a capacidade de troca de cátions. Por que troca? Porque o solo vai trocar cátions com as suas plantas, quer seja um capim, quer seja soja, milho. Então o solo terá uma capacidade maior de trocar cátions com as raízes da sua planta. Então quanto menor a partícula e quanto mais negativo o seu solo, portanto, a argila tem uma carga negativa maior porque tem mais superfície de contato, tem mais cargas negativas expostas, então ela segura mais elementos químicos de carga positiva, mais cátions no seu solo. E esses cátions são importantes para as raízes da planta, para nutrir as plantas. Agora, existe um elemento de carga negativa no seu solo que retém mais do que a argila. Porque aí vem aquele conceito. Então meu solo é arenoso, não vai adiantar, porque eu nunca vou segurar esse tanto de cátions, esse tanto de elemento positivo, esse tanto de nutriente. Agora, existe um elemento químico para corrigir isso, que se chama matéria orgânica. A matéria orgânica é bem mais negativa do que a argila, ela segura mais cátions do que a argila. Então, nós, em futuros vídeos, vamos falar sobre a matéria orgânica, que é muito importante para a melhoria do seu solo. Bom, quais são os principais cátions que temos no nosso solo? Temos o cálcio, o magnésio
o potássio e dois outros que eu representei em amarelo aqui, o hidrogênio, representei em amarelo, e o alumínio, que eu representei aqui em vermelho. Então veja, esses dois elementos aqui nós não queremos que o nosso solo grude. Nem o alumínio, nem o hidrogênio. Então, se você tiver um solo que está com muito hidrogênio, que é um cátion grudado no seu solo, e muito alumínio, como está nessa partícula aqui, nós não queremos isso, porque são cátions que prejudicam a sua planta. O hidrogênio representa a acidez do seu solo. Lembrem, quando o pessoal fala que a sua terra está ácida, é excesso de hidrogênio. E o alumínio é um cátion que é tóxico para a raiz da sua planta. Ele vai fazer mal para a raiz da sua planta, não vai deixar a sua planta desenvolver raízes. Como pode ser visto nessa imagem acima, onde as sementes da direita estavam expostas a uma quantidade maior de alumínio e hidrogênio, e as da esquerda não estavam. Olha como foi diferente o desenvolvimento das raízes. Portanto, vai cair muito a produção. Então nós temos que eliminar estes dois elementos do nosso solo, não deixar grudar no nosso solo, nas nossas partículas negativas do solo. Nós queremos apenas os cátions, que eu represento aqui em cátions de cor prata. Nós queremos, em especial, que só tenha cátions que realmente sejam bons para a planta. Muito bem, pessoal. Terminando essa aula, nós vimos então a importância do seu solo ser bem negativo. Ser bem negativo está relacionado com a CTC do solo. Então, capacidade de troca de cátions ou capacidade de troca catiônica. A CTC do solo nada mais representa do que a quantidade de cargas negativas que tem no seu solo. Quanto menor a partícula, mais carga negativa exposta. Então, a argila que tem uma partícula bem pequena tem muita carga negativa e por isso que ela segura mais os nutrientes do seu solo. Então, CTC nada mais é do que quantidade de cargas negativas que tem no seu solo e é um importante índice de fertilidade do seu solo. Quanto mais carga negativa, mais fértil é o seu solo, porque ele vai segurar o magnésio, o potássio e o cálcio que alimentam as suas plantas. Porém, ele vai segurar também o hidrogênio e o alumínio que a gente tem que eliminar. Depois nós vamos ver isso. Bom, uma maneira de aumentar a CTC é através da matéria orgânica. Porque quem tem uma terra arenosa, onde as partículas são maiores, não tem jeito de diminuir as partículas. Depende da sua quantidade de argila, de partículas menores que tem no seu solo. Porém, com a matéria orgânica, que é uma partícula menor e com muito mais cargas negativas, ela segura muito mais os cátions que você precisa. Então, para quem tem solo arenoso, a solução é matéria orgânica e isso é objeto de um novo vídeo. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar de saturação por base. É outro índice importantíssimo da fertilidade do seu solo. Tem a ver com a eliminação do alumínio e hidrogênio. Até o próximo vídeo. Se você achou que valeu a pena, não deixe de dar seu like. Muito obrigado.